Veja no programa de hoje, festa que celebrou os 47 anos da FECOAGRO, projetou uma história de sucesso. Tem que lembrar dessas pessoas que fundaram a FECOAGRO. Valorizou as parcerias que ajudaram a construir esse movimento que encanta os catarinenses. A importância da FECOAGRO para o negócio catarinense. A vida longa que será sempre da FECOAGRO. Valorizou também os ex-presidentes que comandaram as instituições nesses últimos anos. Dentro da FECOAGRO, que nós sempre falamos muito em intercooperação e trabalhar junto. E contou a história dos 50 anos de cooperativismo do diretor da FECOAGRO, Ivan Ramos. Rememorizou um monte de passagens da vida, né? Desde lá no início. Hoje vamos passar a limpo essa história de sucesso que teve muitos personagens, parcerias duradouras, ligações institucionais marcantes e uma afinidade ímpar com o governo catarinense. Venham conosco saborear esse lindo momento. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existe barreiras quando a gente se une. Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Depois de 2 anos distantes, em função da pandemia, a FECOAGRO voltou a celebrar o seu aniversário de fundação. O evento, que é tradicional, acontece sempre em Florianópolis e reúne parceiros de jornada que ajudaram a construir essa trajetória de sucesso. É fato que ao longo desses 47 anos de existência, muitas pessoas foram importantes no processo. Por isso, agradecer faz parte do nosso DNA e é de gratidão que vamos falar agora. Esse conglomerado aí, construído em bases sólidas, representa a solidez de um sistema cooperativista robusto e eficaz. Nessa longa trajetória de 47 anos, vivemos muitos desafios. Passamos por algumas turbulências, mas nada tirou o rumo desse avião cargueiro responsável pela vida digna de quase 70 mil cooperados. No campo, na indústria, nas compras conjuntas, na gestão de negócios, onde a FECOAGRO coloca a sua marca, sobram referências. Mas a FECOAGRO não fez isso tudo sozinha, ela precisou de muitos parceiros. Por isso, todos os anos, o Conselho decide reverenciar os construtores dessa história. Já fizemos isso no passado com personagens líderes do passado, mas de tempos em tempos é preciso rever esses conceitos. E em 2022, nesse cenário lindo de celebração, a FECOAGRO decidiu olhar com carinho para novos personagens. Em Florianópolis, os convidados foram recepcionados numa noite pra lá de especial. Claro, nada de muita pompa, porque isso nunca foi do nosso feitio, mas um tapinha bem dado no visual ajudou bastante. Afinal, cada personagem que aqui esteve tinha em mãos as marcas dessa construção. Graças a Deus que na época tinha uns líderes muito importantes. E aqui a gente não pode deixar de destacar o nome do senhor Aurélio Luiz Botanese, né, que começou a FECOAGRO com mais outras cooperativas e trouxe ela até uma certa altura, depois ele entregou, né, ninguém é permanente, e ela deu uma tutubiada, né, ficou meio a minha capenga. E ele retomou, né, e botou ele em pé de novo e até hoje, graças a Deus, ele está andando. Então tem que lembrar dessas pessoas que fundaram a FECOAGRO e as outras diretorias, presidentes, que acompanharam até hoje, né? Eu aprendi a gostar e a defender a FECOAGRO quando a gente entrou de sócio e quando foi aberta a indústria de fertilizantes ali de São Francisco do Sul. Mas é uma honra hoje já estar como vice-presidente, a convite do Arno. Estamos fazendo uma administração compartilhada, que eu acho que é uma forma de intercooperação e uma forma de cooperação entre nós, conselheiros também. Eu e o Clades, né? E a FECOAGRO para nós é um orgulho, não só na nossa gestão, mas já em outras gestões vinha sendo trabalhado para firmar aí a nossa indústria, firmar os convênios, firmar a nossa
no trabalho que vocês fazem aqui na telecomunicações, nas informações. Então tudo isso eu acho que dá à FECOAGRO um braço muito forte aí do nosso homem do campo aí. Aqui esteve boa parte do PIB catarinense. São entidades que juntas formam o Fórum do Agro, uma associação que defende interesses mútuos, sempre focados no crescimento do setor agrícola catarinense. A FECOAGRO, graças ao dinamismo da sua equipe técnica, gerencial, capitaneado, mais uma vez, tem que fazer justiça ao Ivan, nós temos hoje uma FECOAGRO que orgulha o sistema cooperativo, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. Então a gente está aqui presente, lembrando, matando saudades desses companheiros que dificilmente a gente se encontra, a não ser nos aniversários da FECOAGRO. Então, estamos aqui para comemorar 47 anos de história e que hoje marca presença com muito orgulho do sistema cooperativo catarinense. Essa unidade das organizações que representam o setor produtivo em Santa Catarina serve de experiência para o Brasil inteiro. Acho que é um trabalho maravilhoso. Nós representamos uma categoria que se chama produtor rural. Nós cuidamos do agro, nós cuidamos das pequenas e das médias e das grandes propriedades. Em conjunto, cada um cuida da sua parte, cada um faz o seu trabalho, mas é importante que o produtor lá na ponta ganhe com isso. Eu não tenho a menor dúvida que a união das entidades do agro, ela tem surtido efeito, porque nós temos definido pautas em comum, entregue aos governantes, entregue aos pretendentes a cargos públicos, porque o que nós queremos é que o Estado de Santa Catarina tenha um plano de Estado e não um plano de governo, independentemente de quem esteja. Então, essa interação que nós temos entre as agroindústrias, entre as cooperativas, entre todos os que orbitam na produção agrícola catarinense é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Das nossas 10 cooperativas filiadas com assento no Conselho, 7 têm relação direta com a Aurora Coop. E esse elo entre a produção de campo e a industrialização de produtos é que tornou o agro tão pujante. Nós já há algumas décadas, não vamos dar aqui o nome exato, mas pudemos servir como presidente escolhido entre os dirigentes e podermos ter consolidado uma indústria de fertilizantes que é orgulho para os produtores catarinenses, operado brilhantemente, ela cresceu, desenvolveu, atendeu seus objetivos. Então isso tudo nesse momento vem à memória, e faz emoção para todos nós e nos motiva, Nos motiva para continuarmos essa trajetória que o cooperativismo nos dá espaço e nós precisamos abraçar e corresponder. Quando fala FECOAGRO, fala cooperativismo, O aniversário da FECOAGRO é comemorado, mas ele é comemorado como o dia do cooperativismo, sem dúvida nenhuma. Então, o papel que a FECOAGRO vem desempenhando junto ao cooperativismo de Santa Catarina é excepcional. E se você começar a lembrar do passado e das dificuldades que teve, é um grupo de pessoas que são heróis pelo que fizeram, A eficiência desse conglomerado todo traz segurança econômica para o Estado. Afinal, mais de 50% de toda a produção agrícola catarinense passa pelas cooperativas. E o Estado reconhece essa força rural. O que seria da agricultura familiar sem o sistema cooperativo? Então, o sistema cooperativo é um diferencial de Santa Catarina. Ele consegue fazer com que o agricultor familiar da pequena propriedade ele tenha rentabilidade nos seus negócios, em função da assistência técnica, em função do sistema de logística, de distribuição, de compra garantida, do apoio, e também o governo do estado tem um grande programa com a FECOAGRO, que é o Terra Boa, E esse programa ele faz com que a FECOAGRO seja uma mão do estado nesse processo de colocar de gerar renda para o nosso produtor rural. Como a celebração está boa e o tempo passou rápido demais, logo a seguir vamos mostrar quem brilhou na festa. Para o quadro Relembrando dessa semana, vamos resgatar uma matéria feita em plena pandemia, quando o comércio de rua enfrentava o seu pior momento. Aí, graças ao governo federal e às parcerias institucionais, bilhões de reais foram injetados na economia para amenizar os impactos da Covid-19. E o Cicobi teve um papel fundamental nesse processo, porque o crédito emergencial salvou a pele de muita gente. Revejam. No Brasil, as micro e pequenas empresas respondem por quase 30% do PIB, o Produto Interno Bruto.
é um valor considerável. Além disso, segundo pesquisa do Sebrae, elas são responsáveis pela metade dos empregos formais do país. E foi esse universo gigantesco que viveu momentos de incertezas durante a pandemia. Quem não fechou as portas ficou muito perto disso. Aí, para evitar um colapso, o governo decidiu liberar linhas de crédito. Para muitas empresas, não fosse a atenção do Sicoob na liberação de recursos, muitos empregos teriam sido eliminados durante a pandemia. Isso é fato. Mas graças à mão generosa do cooperativismo de crédito, as estruturas continuaram funcionando, os empregos foram salvos e a vida empresarial está seguindo seu fluxo normal. Segundo o gerente de negócios do Sicoob Central, D'Angelo Dalla Rosa, em 13 meses, o aumento na liberação de crédito superou os 39%. Foram mais de 300 milhões disponibilizados. E isso salvou a vida de muita gente. Nesse momento que o associado precisa, né, como a gente sempre diz, a gente se fortalece na crise. Então a gente continuou e até ampliamos o nosso volume de liberações de crédito para os associados do Sicoob, seja ele pessoa jurídica, pessoa física, a gente manteve o nosso nível aí de liberações. O empresário chegou aqui preocupado? Todos nós preocupados, né? Há mais de 6 meses aí, quando inclusive a gente teve o Banco Central, que é o nosso regulador, permitindo a gente fazer as prorrogações de operações, isso sem dúvida traz um ponto de interrogação gigante. O que vai acontecer? Nós vamos receber, né? Mas, como a gente sempre fala, o Sicoob sempre teve uma proximidade muito grande com o associado tomador e a gente conseguiu, então, manter aí isso e continuar com as liberações até acima da média do sistema financeiro nacional. Você acha que isso fortalece a relação cooperativa-associado? Eu acho que é uma obrigação nossa, né? A gente fala que a gente quer que o associado tenha o Sicoob como a sua principal instituição. O Juarez, dono dessa rede de pastelarias em Florianópolis, só continuou de portas abertas graças ao crédito contratado. Em 35 anos de atuação, esse foi o pior momento da empresa. Mas graças aos recursos do Sicoob, os empregos foram salvos. Se não fosse o crédito, durante a pandemia, muitos tinham fechado as portas. Eu, inclusive. Porque, além de ficar 30 dias fechado, teve que pagar os funcionários, os fornecedores. Então, principalmente a cooperativa, onde eu tenho conta, antes do Pronamp, eles já fizeram crédito da folha de pagamento, né? Para pagar a folha de pagamento, outro de giro fácil, direto no caixa. Tudo com juro bem baixinho. Se não fosse esses créditos aí, não sei como é que... Hoje a gente está sobrevivendo só por causa dos créditos que a gente teve. Senão, só com o movimento da pastelaria, não tinha como sobreviver. Então dá para dizer que foi uma segurança para pensar no futuro, pós-pandemia? Sim, segurança. Tranquilamente. O Seu Décio também foi salvo pela liberação de crédito. Com o dinheiro, o estúdio fotográfico se manteve aberto. Os fornecedores foram pagos e os empregos mantidos. Para nós significou a sobrevivência. Não fosse esse crédito, nós teríamos que ter fechado a loja. Sem dúvida. Foi essencial, foi vital. Veio na hora certa? Veio na hora mais do que certa. Na hora H, como se diz, né? Com certeza. E nesse momento, já dá para sentir melhoras um pouco? A gente sente que está voltando aos poucos, né? Voltando ao normal, mas ainda a gente não conseguiu chegar ao 100%. Ainda estamos com bastante dificuldades, né? E com esperança de que dias melhores, né, venham por aí. Mas pelo menos a estrutura está mantida, né? A estrutura está mantida, com dificuldades, mas estamos aqui. No Brasil, através do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o Sicoob liberou mais de 2 bilhões de reais. Dinheiro que salvou a vida financeira de muita gente. Depois dos comerciais, vamos continuar falando dos 47 anos da FECOAGRO e das homenagens feitas. O objetivo era valorizar cada construtor dessa história. Os colaboradores mais antigos foram lembrados. Sou grata pela oportunidade que eu tive, né, há 10 anos atrás, de entrar aqui na FECOAGRO. Setores sendo abertos, né, a própria controladoria nesse meio tempo foi aberta.
além do governo do estado, um parceiro importante. A FECOAGRO presta um trabalho muito importante para o nosso estado do ponto de vista social, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico. Já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, OSESC Sescope Santa Catarina, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Explicação, tem explicação, Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. OSESC Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. É fato que a FECOAGRO tem exercido ao longo dos anos um papel fundamental em defesa do meio rural catarinense. A evolução do campo teve o antes e o depois da FECOAGRO. Óbvio que ela não fez isso sozinha, precisou de muitos aliados. Por isso, ao completar 47 anos, ela valorizou cada um desses parceiros. Afinal, como o tempo passa muito depressa, é preciso reconhecer cada um deles em vida, mostrando nossa gratidão. Teve até surpresa especial que encantou os convidados. Gente bonita, elegante, bem disposta, toda a prosa. Foi esse clima que enfeitou a festa dos 47 anos da FECOAGRO. Por aqui passaram personagens que marcaram a nossa história e outros que têm a história de vida marcada pela FECOAGRO. Elos que se completam. A gratidão sempre fez parte do nosso dia a dia. Somos gratos pela atenção, pelo carinho, pelas causas defendidas, pelas parcerias, enfim, a gratidão está em nosso DNA. Mas não somos gratos apenas da boca para fora, não. Somos gratos reconhecendo. E nesse dia especial para a FECOAGRO, foi um dia especial também para muita gente. Especial para Janete e para Vânia, por exemplo. As nossas colegas de trabalho completaram 10 anos de atividades. Profissionais competentes que cresceram ao longo da história. Sou grata pela oportunidade que eu tive, há 10 anos atrás, de entrar aqui na FECOAGRO, dar o meu melhor, contribuir com o crescimento da FECOAGRO, que hoje, completando 47 anos, ou festejando os 47 anos, mostra para toda a sociedade o quanto é importante no cooperativismo, no agronegócio, em todos os sentidos, na economia, enfim. A gente vê os processos sendo aprimorados, setores sendo abertos, a própria controladoria nesse meio tempo foi aberta, então
fica mais complexo, mas muito mais assertivo, né, para o grupo em si. Foi preciso reconhecer também os líderes que emprestaram seus talentos à FECOAGRO, como o presidente Luiz Vicente Suzin, representado aqui pelo presidente do Cicobi, Rui Schneider da Silva, e também o cooperativista Cláudio Post, ex-presidente. Realmente assumir a FECOAGRO foi um grande desafio, até porque a gente tem que lidar com várias lideranças e fortes, né? E uma vez numa aula, né, o professor falou que para treinar uma seleção é como treinar um time de águias, né? A águia é uma ave que voa muito alto, ela tem uma visão muito estratégica e, enfim, ela tem uma característica de ser muito forte, mas ela é uma ave isolada, né? Então o líder tem um pouco isso. Então a gente ser presidente de uma federação, né, que a gente trabalha com um time de águias, a gente precisa realmente se esforçar muito para conseguir ir dentro da nossa política e dentro da FECOAGRO, que nós sempre falamos muito em intercooperação e trabalhar junto, de procurar convergir para o crescimento das cooperativas do estado de Santa Catarina. Foi um trabalho realmente que exigiu bastante. Mas a FECOAGRO não tinha, ao longo do tempo, como andar sozinha. Aí abraçou algumas causas e as honrou, como o programa Troca-Troca, por exemplo, defendido pelo atual e pelos ex-secretários de Estado da Agricultura. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é essa de aproximar cada vez mais o sistema cooperativo. A FECOAGRO presta um trabalho muito importante para o nosso estado do ponto de vista social, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, porque o trabalho da FECOAGRO, ele beneficia lá na ponta o homem do campo, na redução dos seus custos de produção, na otimização dos processos, que aumenta a produtividade e se converte em renda para o produtor, mas em benefício para toda a sociedade. Então não tem como a gente não fazer parte e não trazer aqui o nosso reconhecimento, o nosso respeito e a nossa homenagem ao sistema cooperativo pelo trabalho que presta à sociedade catarinense, não só ao agronegócio. Eu, como secretário, tive a oportunidade de conviver mais próximo ao sistema cooperativista e foi o que me fez aumentar a admiração por um sistema que valoriza a pessoa, que valoriza o ser humano, que valoriza o trabalho, o esforço, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi para mim uma experiência muito boa como secretário poder estar junto a esse sistema e poder trabalhar junto ao sistema. Temos parcerias públicas e parceiros privados também. A Fertipardo, ao seu Feldman, e a OCB, defendida por anos pelo Renato Nobile, estão entre elas. Os dois foram reverenciados aqui. E hoje a gente está vendo aí o resultado, a parte da importância da FECOAGRO para o negócio catarinense. Eu sempre falo, quer dizer, o sistema cooperativista, ele é importante em todos os lugares, eles têm algumas características, mas aqui para Santa Catarina, onde você tem um modelo fundiário de pequenos agricultores, o cooperativismo, a parte que a FECOAGRO faz, que representa isso, é uma coisa muito importante, porque o agricultor médio e grande, ele pode contratar uma assistência técnica, ele faz o seu armazém, ele sabe onde depositar o produto, a parte tecnológica. Agora o pequeno agricultor não, ele precisa dessa união e aí a cooperativa está fazendo esse trabalho e o melhor exemplo que tem é Santa Catarina. É uma alegria muito grande poder estar aqui atendendo um convite, um chamamento aqui do Ivan, do Arno e de todos vocês. É uma alegria muito grande, apesar de ter me desligado oficialmente da OCB, mas o cooperativismo está no meu sangue também, na minha origem agropecuária. Então é com muita gratidão, com muito orgulho e com muita felicidade que eu estou aqui celebrando junto com todos vocês aqui os 47 anos dessa vida longa que será sempre da FECOAGRO. O melhor deixamos por último. O nosso diretor executivo, Ivan Ramos, que em 2022 completou 50 anos dedicados ao cooperativismo, recebeu uma homenagem especial. Contamos a história da vida dele. Foi nesse pequeno pedaço de chão, rodeado de muito verde e banhado pelas águas do Rio do Peixe, que a família Ramos foi constituída. O que a gente vê hoje, nem de perto lembra a velha Barra do Leão do seu tempo, Ivan.
Com 400 residências e quase 1.000 moradores, o distrito se tornou um polo turístico regional. As águas termais são um convite ao bom descanso. Descanso, aliás, que nunca fez parte da rotina da família Ramos. Naquele tempo, o seu Antenor e a dona Gima batalharam muito para criar os 8 filhos. Lembra dessa casa aí, Ivan? Pois é, hoje está bem diferente, mais ajeitada, mas foi nesse porão da família Sartori que vocês moraram quando vieram para Capinzal. Era uma família numerosa, né? Eram em 6, 7 filhos, a gente não lembra muito porque era pequena, mas eles vieram morar aqui no porão. Eu não esperava, não é o meu feitio organizar coisa para benefício próprio, por isso que vocês fizeram isso na surdina, mas lógico, rememorizou um monte de passagens da vida, né? Desde lá no início, todas as passagens profissionais, todas as convivências que tivemos e amizade. Realmente fiquei surpreso como conseguiram informação de amigos meus, parentes, lá distante, quer dizer, eu vi ali o caso da Mara, realmente era uma criança, não sei como é que conseguiram, nunca mais tinha visto ela. Olha, foi uma surpresa agradável e que vai ficar gravado na história da família, minha história e também no coração, né? Portanto, eu quero agradecer em nome de você que liderou isso e também o pessoal da área lá de administrativa pelo registro que foi feito. E assim, sendo grato a quem está conosco e aos nossos parceiros, celebramos mais um ano de vida. Que venham os próximos. Parabéns, Fecoagro, vida longa ao cooperativismo. A todos vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!